Bom, pessoal, sejam bem-vindos ao Exatas Tutoriais e na aula de hoje a gente vai falar sobre o Teorema de Millman, que ele é muito útil para simplificar a associação de geradores, tá ok? Então, a gente vai converter esse circuito aqui, a gente vai transformar, que é o E1, uma fonte de tensão E1 e uma resistência R1, em paralelo com E2 e uma resistência R2, em paralelo com essa resistência R3, aqui poderíamos chamar de uma tensão nula, né? E queremos transformar isso tudo aqui em apenas uma fonte de tensão e uma resistência equivalente. Então, o que o Teorema de Millman estabelece? Ele estabelece que o E equivalente sobre o R equivalente, ele nada mais é do que o E1 sobre R1. Olha só, aqui está esse sentido aqui de polaridade, né? Então, a gente adota ele como positivo. Aqui temos esse sentido de polaridade, então a gente adota como o negativo. Tá ok, pessoal? Então é muito simples, E2 sobre R2 mais, e agora o E3? O E3 é zero sobre R3. Tá? E quem é a resistência equivalente? A resistência equivalente nada mais é do que o seguinte: 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Ou seja, é como se todos esses resistores aqui estivessem em paralelo. Então a resistência equivalente ela é obtida curto-circuitando essas fontes de tensão aqui. Dessa forma, a gente pode generalizar o Teorema de Millman. Lá nós fizemos para 3 geradores, aqui a gente tem N geradores. Mas a ideia é a mesma. Então, o que vai ser? Vai ser o seguinte. Vai ser E equivalente sobre R equivalente é igual a, olha só, aqui a gente tem esse sentido. É 1 sobre R1, né? Aqui é positivo. Aqui nós temos o mesmo sentido, ou seja, mais E2 sobre R2. Aqui nós temos um sentido oposto. Então vai ser menos E3 sobre R3 mais um monte de coisa que vem aqui no meio, mais, olha aqui o sentido, ó, mesmo sentido que os outros, os primeiros. É N sobre Rn. E quem vai ser a resistência equivalente? A resistência equivalente é muito simples. 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre R1 em paralelo com 1 sobre R2 em paralelo com 1 sobre R3 e vamos até a resistência Rn. Então, essa é a generalização do Teorema de Millman, pessoal. É muito simples. Vamos partir então para um exemplo. Nós temos esse circuito aí da figura e nós queremos saber qual é a tensão E nesse terminal aqui, certo? Esse circuito é o mesmo que esse outro aqui que está desenhado. Tá? Aqui a gente só completou os terminais. Aqui temos mais 80 volts, então aqui o terminal maior mais 80. Convencionamos que esse terminal é terminal terra, certo? Aqui, pessoal, nós temos menos 40. Então, como o terra aqui é o potencial maior, então esse potencial menor aqui só pode ser o menos 40. E aqui é como se fosse uma fonte nesse sentido aqui, certo? Então a gente vai simplificar esses dois pedaços aqui do circuito. Ó, esse pedaço de cima é a fonte de 80 volts em série com 6,8 kΩ e o pedaço de baixo é 40 volts em série com 12 kΩ. Ou seja, aqui nós temos uma associação de geradores.
Então, o que a gente pode empregar? Lógico, o teorema de Millman. Então, aplicando o teorema de Millman aqui, nós vamos ter o E equivalente sobre o R equivalente vai ser igual ao quê? E1, olha só, o sentido de E1, está aqui, ó. Esse é o sentido de E1 e esse é o sentido de E2. Então, nós temos mais E1 sobre R1 e menos E2 sobre R2. Tá? E a resistência equivalente, a gente curto-circuita, como se não tivesse essas fontes de tensão aqui, ficaria 6,8K em paralelo com 12K. E resolvendo isso, nós vamos ter que 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre 6,8K mais 1 sobre 12K. E a resistência equivalente é 4,34K. E resolvendo a equação de cima agora, o E equivalente sobre 4,34K é igual a mais 80 sobre 6,8K menos 40 sobre 12K. E o E equivalente vai ser 36,6 volts. Acabou, pessoal. O nosso circuito inicial, então, agora, esses dois trechos aqui, ficou substituído por essa fonte de tensão e essa resistência equivalente aqui. Aí, observa o seguinte, pessoal. O E equivalente aqui deu positivo, ou seja, ele deu mais 36,6 volts aqui. Como o positivo a gente adotou esse sentido aqui, o do 80 volts, então ele vai ser o mesmo sentido aqui, os dois são positivos, certo? Aqui, ó, o mais 80 sobre 6,8 está com esse sentido aqui. E o menos 40 sobre 12K, o menos era devido a essa polaridade aqui, que estava no sentido oposto. Então, resumindo, um gerador aqui está apontando para a direita, o outro gerador aqui está apontando para a esquerda. E aí a associação desses geradores ficou esse gerador de 36,6 volts em série com 4,34K. E o resto a gente só repete 4K aqui no circuito. Resolvendo então a lei das malhas aqui entre os pontos, os terminais A e B, nós temos 0 mais 36 volts, menos 4,34K vezes I, menos 4K vezes I, igual a 0. E a gente encontra que o resultado da corrente é de 4,38 mA. Mas ainda tem uma coisa. Partindo de VB até VC, a gente quer saber o potencial de VC, que é esse potencial E aqui que nós tínhamos no começo. Então, VB mais 4K vezes I é igual a VC. Se a gente fizer VC menos VB, a gente vai ter o potencial E que a gente tinha no começo. E a gente encontra que esse potencial, substituindo a corrente I que nós encontramos, é mais 17,52 volts. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado e entendido o teorema de Millman. Estou aberto a sugestões. Muito obrigado pela sua presença.